Acho que ele pode começar falando e depois a gente abre um pouco, rapidamente, para algumas perguntas. Eu acho que o filme já fala muito, né? O Tantão fala pra caramba e, enfim... Acho que o trabalho foi mais de silenciar um pouco o lado de cá e tentar deixar ele à vontade para também se revelar e através das falas, das epifanias todas assim que ele está sempre trazendo, né? Assim, então enfim, explicar brevemente assim, né? A gente é de fato muito próximo e desde que eu o conheci há 10 anos atrás eu tinha vontade já de fazer um filme com ele, não sabia exatamente qual. E acho que chegou um momento que isso se tornou inevitável, a partir do momento que a gente estava praticamente morando junto e que era só ligar a câmera e registrar. Acho que se tivesse, ao longo desses últimos 5 anos, quando a gente praticamente teve junto boa parte dos dias e tal, cada dia teria dado um filme completamente diferente, né? Por ser uma figura indirigível e muito peculiar, muito única. Então acho que é um filme muito do espírito, assim, né? Não é muito tipo da forma, do roteiro, não, pelo contrário, assim, tentar captar o que já está aí, né? O que já está nele e tal, e nessa relação também. Acho que é tudo que eu sei falar sem perguntas, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente. Se falar mais, eu fiquei interessado em saber da história dele, Tantão e sua, né? Não sei porquê, né? Não sei qual o motivo, qual a relação de... Se diz... Foi pegando tanto, é engraçado, uma história interessante. Como que é? Queria saber mais sobre vocês, né? Enfim. Acho que a gente também queria. Não, o Tantão é um cara que já está há muitos anos, né, na cena. Ele apareceu primeiro como músico no Black Future, né, que é essa banda que está ensaiando ali um revival, mas que ele não estava muito interessado, ele achava aquilo uma coisa meio do passado. E ele é esse cara meio... essa sombra, esse espírito obsessor, meio icônico também da cena do underground do Rio, que é a cidade onde eu moro há 10 anos. E eu, praticamente há 10 anos, logo depois que eu cheguei lá, eu passei a ter mais contato com ele. Quer dizer, eu já conhecia o trabalho dele, mas conheci ele pessoalmente. E igual eu falei antes, desde o primeiro momento eu entendi que aquilo ali era algo que me instigava o suficiente para querer fazer um filme, né? Só que eu acho que eu demorei tipo uns 8 anos para começar a fazer esse filme, um pouco porque eu sabia também que era uma responsabilidade muito grande e uma dificuldade absurda, né? Penetrar uma figura tão peculiar, assim, eu acho, assim, porque também tinha toda uma relação de amizade que perpassava esse desejo de fazer um filme, era muito além disso, assim, sabe? Tipo, então, acho que o desejo maior era que, sei lá, as pessoas pudessem, daqui a um tempo, ver um quadro dele e, sabe, ter uma mínima noção de onde veio um quadro daquele, assim, sabe? Então, por isso também o filme optou por não mostrar muito a obra pronta. Eu acho que a aposta é um pouco no sentido de que o Tantão é a própria obra dele em movimento, em construção o tempo todo. Ele está o tempo todo também se contradizendo, se botando em questão. Eu não saberia dizer assim quem é o Tantão, de onde ele veio, mas ele está em vários lugares. Ele é meio uma onipresença, assim. Acho que não tem como você falar da cena artística no Rio hoje sem passar por tudo que ele representa, assim. E eu acho que ele representa até coisa demais, muito além do que naturalmente ele abarca, assim. E aí veio dessa nossa amizade. Eu sou um documentarista e tenho esse olhar meio não só de cinema, mas de foto também, de outros tipos de texto. E, sei lá, ele sempre me instigou, além dessa amizade que a gente tem, que é do dia a dia, assim, uma relação muito próxima e tal. De todas as pessoas que eu filmei, ele sem dúvida é a mais próxima, assim, a pessoa que eu tinha. E talvez por isso foi a mais difícil de ser filmada, assim, porque todas as outras pessoas com quem eu fiz filme foram pessoas que me atravessaram em momentos muito únicos, assim, muito específicos e dali nasceu um filme. E com o Tantão era uma coisa mais delicada, porque foi ao longo dos anos, então o que se poderia chamar até de uma pesquisa, sei lá, mas no momento que a gente
chegou para filmar, eu e a Anne também conheceu ele já durante o processo, quer dizer, durante o processo não do filme, mas alguns anos depois que eu já conhecia e tudo. A partir do momento que ela entrou, eu acho que se fechou ali uma espécie de família, né? A gente fica brincando que é um filme família, mas de fato a gente dividiu casa durante 5 anos. Então acho que isso era meio que a rotina da casa, assim, não tinha como em algum momento não simplesmente ligar a câmera e deixar que aquilo pudesse ser transparecido para além daquelas paredes, né, que nos protegiam, sei lá, nos enclausuravam. Queria saber se o Tantão já viu o resultado do filme e, se sim, qual a reação dele ao produto final, especialmente com aquela parte em que a banda ensaia, se não me engano, fala assim: esse filme não é sobre Black Future, é sobre mim, ou o contrário, algo assim. É só a reação do Tantão quanto ao filme. Ele já várias vezes ele sentou para assistir o filme durante o processo e com o filme pronto algumas. E a reação é muito diversa, depende muito do humor dele no dia. Assim. Tem momentos que nessa cena especificamente é uma cena que ele ri bastante. Assim. Eu acho que ele se reafirma ali. Ele não, mas algumas outras, assim, mas ele já entrou em algumas questões e a gente conversou tudo. Foi tudo muito aberto nesse sentido, né? Ao mesmo tempo que eu tinha também, a gente tem muito material, obviamente, que não entrou, então tinham várias questões assim, mas no fim ele sempre se colocou como o cara que eu sei que eu topei a experiência e o resultado é por conta de vocês, assim, ele nunca questionou muito o corte final do filme. Ele tinha umas questões específicas com, acho que um momento com certeza, que é a hora que ele fala do Luiz Zerbini. E aí foi um dia que a gente encontrou com o Zerbini, e eu contei, assim, ele falou isso, não sei o que e tal, e aí ele morreu de rir, falou, tá de boa e tal. Mas ele não, de fato, não... O Tantão não é um cara muito ligado em cinema, assim, ele é um cara muito ligado em artes plásticas, no circuito das artes e tal, mas ele não tem muita paciência ou concentração, sei lá, para sentar e ver um filme de 1h30. Então ele viu o filme ao longo de várias vezes que ele sentou e aí ele se levantava e ficava às vezes conversando com o filme assim, mas não ele viu o filme várias vezes, mas na ordem mesmo ele viu no dia da estreia. Ele estava super nervoso, mas aí estava uma sala com amigos e tudo, várias pessoas, que foi no Rio no final do ano passado, várias pessoas que ele respeita muito e tudo, e acho que funcionou. Ele se sentiu meio abraçado. Mas tinham questões, assim, claro, né? Porque também não é um filme que hora nenhuma se propõe a fugir das idiosincrasias todas dele. Eu acho que ele é isso, né? O Tantão é uma figura, assim, um amor e ódio em constante equilíbrio, assim. Ele está o tempo todo medindo essas forças, assim. Acho que um pouco a relação dele com Black Future passa por aí. São pessoas que ele adora, tanto que isso não está no filme, mas 3 dias depois daquela briga, ele estava tomando uma cerveja com o Edinho e rindo daquilo tudo, sabe? Tipo, daquelas coisas absurdas que eles falam. Então, isso meio faz parte, assim, sabe? Tipo, ele traz isso para todas as relações dele. A relação desde dentro da família dele, onde ele vive, né? Os pais, no caso, a irmã, até com a gente, comigo, com a Anne, com outras pessoas que são muito próximas dele, assim. Ele não sei, ele muda de humor, assim, questão de, sei lá, minutos. Então, tipo, ele pode estar aqui adorando o filme e, de repente, ele está arrancando o cabelo porque... eu disse isso, sei lá... Eu sou assim... Tem uma gravação da Anne, na verdade, que seria... A gente chegou a pensar em algum momento da montagem, em usar, mas acabou não usando, que foi um dia que eu não estava lá e ela assistiu junto com ele o filme e gravou no celular, assim, só o áudio, né? Durante uns 10 minutos dele divagando e aí tem muito essa coisa da projeção pessoal, né? Tipo assim, eu sou esse maluco. O maluco que é por minha conta, assim. Ele falava, eu sou essa figura. Mas eu sou assim mesmo, né? Não, mas, sei lá, isso é uma cracolândia particular, mas as ideias são muito desconexas. Eu acho que é isso que o filme tentou passar um pouco, assim. Não dá para fechar uma tese exatamente, assim. Qual que é que artista é esse, onde ele se encaixa, assim. Acho que nenhuma hora
essa foi a nossa proposta e acho que também ele não esperava muito isso da gente. Ele sabe que ele carrega nele esse caos, assim, né? E foi super, nesse sentido, super respeitoso com o nosso desejo, assim, sabe? Tipo, eu topei fazer o filme, então vamos lá, agora o filme é de vocês e vocês vão saber o que fazer, assim. Apesar de que antes da estreia lá no Rio ele estava bastante nervoso, e aí depois ele meio que relaxou e em Berlim morreu de rir, acendeu cigarro no debate, encheu a cara. Então, assim, é meio que isso aí, assim, não tem muita lógica, eu acho, assim, ele não tem uma assertividade sobre as coisas que ele acredita, não. É tudo muito ali do momento, do sentimento, de como que ele, das emoções, né, de como que ele reage assim às diversas situações, assim. Mas eu acho que você fez um filmaço. Porque você segura o filme até o final, só no final é que você mostra o que você quer fazer com ele. Você mostra o mundo dele, essa música linda que ele faz. Pena que não deu para conhecer mais a pintura dele, mas eu acho que ele deve ter gostado muito, porque esse final é maravilhoso. E eu acho que você mostrou o mundo dele. Mas isso também é uma peculiaridade, assim, porque, na verdade, a gente filmou em 2016 a maioria do filme, a maior parte. E em 2016, na verdade, foi um dia que eu estava em casa e a Anne me ligou dizendo que tinha encontrado o Tantão falando nada com nada na rua, não sei o que e tal, e tipo, vem para cá agora, eu tô levando ele para minha casa, eu tô indo pro trabalho, você chega e dá uma força. E o Tantão estava muito derrubado nessa época, eu ia para Belo Horizonte no dia seguinte, ia ficar um mês fora, e eu olhei para ele e falei, caramba, esse filme que eu quero fazer há tanto tempo, se quando eu voltar de Belo Horizonte, daqui a 2 semanas, ele estiver vivo, a gente começa no dia seguinte. E eu estou falando de 2 anos atrás. E aí, o aniversário dele foi agora dia 9. Em 9 de abril do ano passado, ele me ligou e me chamou para... Eu nem sabia que ele tinha gravado um disco. E ele me ligou e me chamou, cara, hoje é meu aniversário e a gente vai fazer uma audição do disco novo lá na casa do Kainan. Aí eu falei, pô, disco novo, não sei o que. Ele falou, Aí fui lá e tal, escutei e tal, não sei o que. E aí, coisa de 2 meses depois, eles lançaram esse disco e ele começou a fazer show em vários lugares e tal. Tocou em São Paulo, tocou em BH, tocou, sei lá mais aonde, tocou umas 200 vezes no Rio. E isso deu uma levantada no astral dele. Então, essa cena final, ela foi filmada já ao longo de 2017. Foi a última coisa de todo o filme, assim. E ele já estava num outro momento. Porque, tipo, antes do disco ele estava, sei lá, até para mim é muito pesado ficar falando isso, porque é muito amigo e tal, mas já que a gente está aqui falando do filme, ele estava meio num humor meio suicida, assim. E aí, durante esse processo, teve esse momento de ele lançar esse disco, né, que ele tinha lançado o disco do Black Future em 88, e aí ficou um tempão. Quer dizer, fez um monte de coisa, mas ficou meio no ostracismo nessa coisa. Aí veio a internet e vai aqui e ali alguma coisa acontece, mas tinha um tempão que ele, sei lá, não subia num palco e tinha ali 500 ou 1000 pessoas para ver ele cantar, sabe? Ele tocar. E aí, de repente, no meio do processo do filme já está quase pronto, rolou esse negócio do disco. E aí também acabou sendo incorporado, porque o filme foi feito, acho que nos 4 momentos diferentes, assim. Teve um momento mais concentrado, que são essas filmagens em casa e essas coisas mais, de certa forma, orquestradas ali, que é um momento, acho que, do meio do filme, mas essas beiradas, né, que são os shows e a própria conversa dele com a Anne e tal, foram em momentos um pouco diferentes, algumas coisas bem antes, e aí teve esse momento especificamente desse show e a gravação que tem antes, que é na hora do crédito, que é do disco, assim, que foi um negócio que trouxe o Tantão meio de volta, assim, sei lá, muita gente de outras cidades, que não tinha, a galera lá do Rio encontra com ele, sabe que ele está ali, mas às vezes gente assim, pô, que há 30 anos não ouvia falar dele, fala, pô, esse cara tá vivo ainda, tá aí de volta, tá fazendo um som e tal. Então foi um pouco uma sorte que a gente deu também de... Quer dizer, acho que nem sorte, não, acho que é tudo parte do mesmo processo mesmo. Em algum momento, o Tantão está com 55 anos, né? E ele vai sempre
pelo que eu conheço ele há 10 anos, e pelo que eu já saquei, assim, pelo que eu posso acompanhar, ele está sempre se renovando, igual que ele hoje acha que a galera do Black Future é ultrapassada. Ah, esses velhos aí, ninguém... Porque uma banda tem que ser tipo uma gangue, e a gente não anda junto. Esses caras, tipo, todos são, sei lá, pais de família, que estão ali só no estúdio para fazer um som. Para ele, não. Então, hoje, ele toca com uns meninos de 23, 25, sabe? Tipo, porque ele vai sempre... E eu já estou com 36, já estou ultrapassado para ele, porque ele já está com... Porque eu não acompanho aquele pique, assim, né? Tipo, uma hora eu, tipo... E ele não, ele está sempre nessa renovação. Ele tem uma coisa meio de estar sempre se... Vai criando novos tentáculos, assim, e a coisa está ali, e ele segue com aquele pique todo, com aquela energia toda. Eu acho foda, assim, tipo, ver onde ele ainda é capaz de chegar e o tanto que... E eu acho isso atual, né? Talvez há 30 anos atrás isso soasse, sei lá, só junk e tal, mas eu acho que ele tem ele carrega dentro dele, na atitude dele, um niilismo, assim, que eu acho que diz muito desse tempo que a gente está vivendo hoje, né? Assim, ele é completamente indignado com qualquer tipo de ordem posta, assim, seja, né, desde o Estado, ou seja esteticamente, assim, sabe? Ele meio que se recusa a ser enquadrado, né? Assim, isso. Gente, a gente vai ter que cortar um pouco, porque a gente já tem uma sessão agora. Queria agradecer mais uma vez ao Gabrat por ter vindo, por ter exibido o filme aqui. Valeu pelo trabalho todo aí. E, enfim, a gente pode continuar ali fora, como sempre. Só vou pedir para a gente esvaziar a sala agora para poder começar a próxima sessão. Muito obrigado.